Olá pessoal, saudações em Cristo, um prazer muito grande poder estar com vocês. Sou seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray, e este é o canal A Bíblia em Foco. Nunca esqueça de compartilhar, divulgar, deixar o like e acionar o sino da notificação. Eu percebo que muitas pessoas chegam, assistem nosso vídeo, mas a grande maioria não se inscreve. Já chega se inscrevendo no nosso canal, chega deixando o seu like, porque isso vai fazer o canal A Bíblia em Foco crescer. E nós precisamos crescer, porque todas as pessoas que têm Deus na vida e quer falar a verdade têm o objetivo de crescimento, crescimento sólido, crescimento espiritual, crescimento por dentro da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, sem delongas, porque o assunto hoje é um pouco longo e nós temos que acelerar para que nós não venhamos ficar com o vídeo passando muito de 30 minutos, por dois motivos. Uma, porque eu não gosto muito dos vídeos longos, e outra porque a memória do meu celular sempre esgota em 35 minutos. Então os irmãos às vezes percebem que eu tinha como explanar mais, mas eu vou resumindo e vou caminhando ligeiro e deixo mais para você discernir em casa do que eu mesmo explanar por causa da memória. Deus há de nos preparar uma câmera ótima, comprar um tripé e vou melhorar, acredito que a partir do final do ano vou melhorar um pouco mais a qualidade das mensagens, porque tem assuntos sobre seitas e heresias que eu vou precisar de 1 hora para ministrar. Agora no futuro eu estou ministrando as que são um pouco mais, o tema mais, não é tão extenso, mas depois teremos temas extensos que eu não quero fazer em 2, 3 partes, eu quero deixar para os irmãos no máximo em 2 partes, porque irmãos, eu aconselho vocês, eu nunca ponho vídeo em 2 partes, mas quando a gente pôr o vídeo em 2 partes, os irmãos têm que assistir a primeira parte e a segunda parte, porque senão os irmãos não ficam, não concluem aquilo que estão fazendo, não concluem o assunto, não tem ideia completa daquele assunto. Queridos irmãos, atendendo um inscrito no meu canal, não é todos que eu vou falar, aqueles que eu consigo identificar através da leitura dos comentários, eu falo, então não fico triste. Eu fiz um vídeo anterior, vários vídeos aí que foi a pedido dos irmãos, só que eu não coloquei, mas aqui, esse inscrito aqui, ó, o Fernando Mendonça, nos pediu para nós falarmos sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, querido irmão Fernando Mendonça. Nós vamos falar sobre esse assunto com muita propriedade e cabe a vocês ter até mais discernimento do que eu, porque cada um tem a medida daquilo que Deus lhe alcançou. Cuidado, há perigo. Cuidado, há perigo. Cuidado com o perigo. Cuidado, há perigo. Há uma placa de instrução, aquela vermelha de trânsito, onde diz pare. Aqui eu quero dizer para você, a sinaleira está no vermelho. Você tem que parar, pare, há perigo. Cuidado com o perigo de não congregar. Cuidado, há perigo. Não deixe de congregar. Eu, em nome de Jesus, estou falando a todos vocês com a maior humildade do meu coração, com simplicidade de espírito, esse humilde servo de Deus, com muita experiência na vida espiritual. Estou dizendo para vocês que o mundo está querendo tirar as pessoas de dentro da igreja. Um mar de pessoas trabalhando no YouTube, na igreja, com igrejas orgânicas, com igrejas em casa, com estudos grandes e prolongados, sabe, até pessoas que tinham muita sabedoria, que saíram de dentro da igreja, se cansaram. Eu chamo a igreja de sistema, chamo a igreja de Babilônia, chamo a igreja de tudo que você imaginar, e estão querendo passar para as pessoas que a igreja evangélica é a igreja errada, que tudo que tem de ruim nesse mundo é por causa da igreja, e esse é o tempo do fim. Tudo que o diabo queria era destruir a igreja de Deus. Tudo que Satanás mais queria era destruir, desfacelar a igreja de Cristo fundada no Calvário, aquela igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E não vai prevalecer nem no tempo do fim, porque a verdadeira igreja vai continuar firme e atuante, militante na presença de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, cuidem com os youtubers, não estamos aqui para debater, não quero nem papo de combate de Bíblia com os chamados desigrejados, com os líderes de igrejas orgânicas, com aqueles que estão liderando igreja através de hangouts, canais no YouTube. Não estamos aqui para combater ninguém, faça o que você bem entender. A minha orientação é para aqueles que ainda são igreja e para aqueles que querem permanecer sendo igreja. E a de vocês é desfazer com a igreja, tirá-los da igreja e provar para eles que a igreja não existe.
Queridos, tenha cuidado, porque dentro da sua igreja vai ter alguém combatendo a igreja, combatendo as doutrinas e combatendo o dízimo. Entenda, mais uma vez eu vou dizer para você, sempre foi a vontade e a ideia do diabo ser contra dízimo, porque automaticamente quando acabar com os dízimos e as ofertas, estão acabando com o quê? Com a igreja no geral, porque se não tem dízimos não vai ter mais igreja. E aí vai acontecer o quê? O mundo vai ficar sendo regido pelo catolicismo romano, pela maçonaria, vai ficar sendo regido pelas igrejas orgânicas através do YouTube ou através do canal de televisão tomando ceia em casa. Então, amados, não é muito difícil entender. Você que está dentro da igreja está contrário aos dízimos, às ofertas, você deve combater o que está de errado, que está sendo feito de errado com os dízimos e as ofertas. Amém, eu concordo, 100%, sempre serei a favor da verdade. Jamais você omisso a palavra da verdade. Agora você se posicionar contra a igreja, contra os dízimos, contra ofertas, entenda que você não precisa ser muito inteligente. Você quer destruir e parar com a marcha da igreja, que não é o meu papel. O meu papel é pregar e orientar as pessoas a se manterem nas suas congregações. É o tempo do fim, irmãos. Imagine que você ia ver. Eles dizem que é porque a ciência multiplicou, eles ficaram inteligentes e Deus abriu os olhos deles. Não, não é nada. Você não via ninguém combatendo a igreja há 30 anos atrás, há 20, 40, 50 anos atrás. Nós estamos no tempo do fim e as pessoas estão combatendo a igreja com muita veemência para destruir a igreja. Ficamos por aqui na introdução, porque senão o vídeo fica longo, vamos caminhar. Cuidado, há perigo. Não deixe de congregar. Há um perigo muito grande, extraordinário, ao você deixar de congregar. Você pode responder no futuro, bem próximo, pela sua salvação e pela sua vida. Aí lá no tribunal de Cristo, lá no dia do juízo de Deus, não vai adiantar você espernear, você querer provar alguma coisa lá, vai ser tarde demais. Todas as nossas decisões, todas as nossas justificações e todos os nossos pedidos de perdão têm que ser em vida na presença de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, cuidado. Há um perigo muito grande em deixar de congregar. O perigo em você deixar de congregar é muito grande mesmo, meus irmãos. Eu estou frisando bem na introdução para que vocês entendam. Muito grande. Você pode se tornar uma pessoa completamente vazia, uma pessoa duvidosa, uma pessoa que pode caminhar para um caminho já de braços dados com tantas coisas estranhas e ocultas. Você pode se tornar até uma pessoa que vai defender daqui a pouco o ateísmo. Você não vai acreditar mais em nada. Você vai começar a duvidar tanto das coisas, você vai ficar tão extraordinariamente sábio naquilo que você acha que você vai se tornar um ateu e vai começar a perseguir o próprio evangelho, como muitos dos grandes homens da ciência e da tecnologia e dos estudos, os eruditos nas escrituras, nos escritos, se tornaram ateus no passado. Cuidado, isso é muito sério, viu? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Atos 5,42. E todos os dias no templo, tem muita gente dizendo que Deus não tem interesse no templo, que Deus não tem interesse, que templo é o jargão da atualidade. Deus não levanta templo, Deus não constrói templo, Deus não se manifesta em templo feito por mão de homem. Ora, o templo é feito pela mão dos pedreiros, mas o templo é consagrado para adoração a Deus. É ali dentro que as pessoas se reúnem para adorar o Senhor. Eu não vou explanar muito, senão é muito pano para manga, como diz o gaúcho, tá certo, meus irmãos? Então, no templo e de casa em casa. Então, quer dizer, não há uma lógica que tem que ser na casa do irmão fulano, ou que tem que ser no Hangout, ou que tem que ser no templo. Não, você adora a Deus de casa em casa, porque naquela época as congregações, os pontos eram levantados nas casas. Hoje nós temos os templos para servir a Deus e adorar. Outra coisa, nós não estamos impedidos de, por congregarmos e termos uma sede, um templo para nós irmos, nós não estamos impedidos de fazer um culto doméstico, de adorar a Deus em casa, ou de comer uma refeição e repartir o pão de casa em casa, ou de fazer uma obra de caridade de casa em casa, ou de ver a necessidade de uma pessoa da igreja ou da nossa família que está necessitando, ou um vizinho que necessita de um pão. Não, nós não estamos sendo impedidos. Então isso é conversa e desculpa para denegrir e parar com a marcha da igreja. Confere lá comigo, irmãos, em Atos 5,42. Não vou abrir Bíblia aqui porque aqui não dá. Minha Bíblia está aqui, ó.
bem próximo à minha pessoa, mas eu não tenho como abrir Bíblia e ficar lendo tudo, que aí fica extenso. Eu não quero nada extenso, cansativo para mim e para os irmãos. Se vocês querem aprender mais, meus irmãos, eu faço a minha parte, vocês fazem a sua, ou vocês querem tudo mascadinho, comidinho, já na boca como o passarinho, a mãe leva para os filhinhos. Já estou levando muito trabalhado e já bem mascadinho para vocês. Agora vocês pegam lá na sua casa a sua Bíblia, abra e leia e confira junto com a minha palavra, que vocês vão ver que verdadeiramente essa palavra tem cunho bíblico, tá certo? Atos 5:42. Em casa ou no templo, não importa, o que você tem que estar é adorando. Agora você não pode trocar, abandonar o templo para ficar adorando em casa. Vocês entenderam? Você tem que continuar servindo a Deus e servindo a Deus lá na sua igreja. Ser fiel, isso é obediência, isso é submissão, tá certo? Diariamente perseveravam unânimes. Não era um desligado, dando um estudo para um grupo, fazendo um grupo seleto de sectários, fazendo prosélitos, não de forma alguma, e puxando discípulos, não. Eles estavam unânimes, eles perseveravam, e não era aquele tipo de gente que vai e desiste, eles perseveravam. A palavra perseverar fala de perseverança, e perseverança vem daquilo no original que a pessoa é constante dia após dia. Então eles perseveravam, unânimes. O que fala de unanimidade? Todos juntos em um só pensamento, unânimes no templo. No templo. Partiam pão em casa, de casa em casa, estavam unânimes perseverando no templo, e partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2:42. Atos 2:42, meus irmãos. Então isso é a história que está surgindo na última hora aí, que templo feito por mãos de homem. Eu não sigo a um Deus que é adorado em templo. Eu não vou em igreja e está adorando o templo levantado, feito por mãos de homem. Deus não habita em templo. Isso é jargão do meio evangélico. Para com isso. Na última hora nós vamos ter... e vocês que comentam assim no rodapé do meu vídeo, sinto muito se vocês vão ficar tristes comigo. Não comente esses comentários com insistência, defamando a igreja, que eu vou remover, irmãos. Isso eu já deixo bem claro para vocês. E teve uma pessoa que eu falei que ia remover o comentário, que falou que eu sou, digamos que eu sou orgulhoso, soberbo. Não é nada disso, irmão. É porque isso aí vai incendiar a cabeça das pessoas. Vocês entendem? Se essa é a tua visão, abre um canal no YouTube e vai falar da tua visão. Agora, aqui no canal que nós estamos tendo com o maior cuidado, maior carinho, zelando pelas pessoas, nós não vamos deixar de forma alguma alguém vir estragar o nosso trabalho. Esse trabalho aqui tem, digamos que eu estou hoje com 46 anos, 16 anos, 15 anos conhecendo o Evangelho, mais 31 de conversão, praticamente a vida toda dentro do Evangelho. Então, faça-me o favor. Não tem como a gente suportar, tá certo? Vai ser removido sim qualquer comentário de briga, de confusão, e que outra coisa, às vezes você fala aí dos problemas de um determinado ministério, de um homem, para a defesa do evangelho, porque nós não vamos ficar comendo, engolindo bucha de canhão, ou com revelações mentirosas e ataques ao verdadeiro evangelho. Pessoas que falam mal da igreja verdadeira, quando eles são combatidos com a heresia, eles ficam endoidecidos, vêm no rodapé do vídeo da gente e fica xingando a gente. O obreiro tem temperança, tem equilíbrio, tem domínio próprio. O obreiro não xinga o obreiro. Olhem nos rodapés dos meus vídeos, se um dia eu fiz um comentário a algum obreiro xingando o obreiro, de forma alguma. Se você quer me combater, me combata pela palavra, não venha me xingar. Eu não tenho culpa de vocês pegar e ser herético, colocar vídeos na internet de verdadeiras aberrações, que é uma ameaça para a verdadeira igreja de Cristo. Então o meu papel é comentar e fazer um vídeo esclarecendo toda a igreja a nível mundial daquilo que vocês estão fazendo. Então faça-me o favor. Vocês entendem, meus irmãos? Eu vou continuar sim, fazendo a vontade de Deus. Então não é questão de que eu quero defender a minha placa, não. Quem conhece minha vida sabe que eu estou pregando a palavra de Deus no YouTube, e muitas coisas que eu prego fere até muitos pastores, presidente do próprio ministério meu. Mas eu não estou aqui para fazer com loi, com homens ou com igreja. Eu sou da minha igreja, não pretendo ser da minha igreja, acho a minha igreja 100% Bíblia, e tem muitas coisas que os pastores estão quebrando e destruindo, mas a igreja e a Bíblia, a regra de fé e prática continua sendo a mesma. Então nós vamos combater sim, e você ajude. Você que é de Deus, combata, sem ameaça, sem briga.
Fale da palavra, que a melhor maneira de você combater as heresias e o falso evangelho é você pregando o verdadeiro evangelho, não é brigando e fazendo confusão e defendendo a sua placa de igreja ou xingando os irmãos e retalhando os irmãos. Não, não é o caminho. Esse caminho aí não é o caminho que passei por um caminho de provas, conheci diante de Deus. O obreiro equilibrado, que é aprovado por Deus na fornalha, que passou pelo vale, sabe como funciona o evangelho, não sai por aí xingando e brigando com todo mundo. Ele se expressa tudo que tem que ser expressado com ordem e respeito. E outra coisa, ele também não faz com loio, com pecado, para fazer amizade com ninguém. Então, eis uma diferença muito grande entre o homem de Deus, entre aquele que verdadeiramente está pautado na palavra. Hoje tem pessoas que ficam semanas sem ir aos cultos. Parecem não sentir falta de Deus. Mas Deus não está lá. Como que Deus não está lá? Deus se manifesta na igreja através da palavra pregada, através dos dons espirituais verdadeiros. Eu já vou deixar bem claro, Deus se manifesta através dos hinos. Tem coisa mais linda que você ouvir um hino de um coral da igreja? Não, Deus se manifesta sim através dos louvores verdadeiros na igreja, através da palavra pregada, dos dons espirituais. Então Deus se manifesta lá. Se você não vai no culto, passa dias e semanas sem ir no culto, você não está nem preocupado, não sente falta nenhuma de Deus. Mas eu posso sentir Deus em casa. Deus eu posso sentir aqui, agora onde eu estou no mato. Não existe esse negócio, eu sinto em qualquer lugar, mas eu tenho o lugar específico de me reunir, adorar e servir ao meu Senhor. Então aqui não é um culto. Aqui eu posso ter um culto comigo, com Deus e com vocês que eu vou transmitir, mas eu não estou no meu local de culto. Eu estou num local isolado meu. Então entendam uma coisa, irmãos, é muito jargão e vocês têm que fugir, pelo amor de Deus. Vocês não caiam, porque quem vir para vocês vai vir como Paulo disse. Vai vir doutores que são formados segundo as suas próprias concupiscências, cheio do engano e da mentira. Aí outra coisa, no YouTube está cheio de menino, de homens, ancião, pessoas que nunca foram pastor, nunca foram congregados, nunca foram consagrados a nada, estão aí só para ganhar fama e dinheiro falando mal da igreja. E o que mais me deixa preocupado é que os crentes da igreja vai e escutam esse tipo de gente. Rapaz, você precisa escutar o seu pastor que é fiel, você precisa ser amigo do bem da igreja, você precisa andar unido aos teus irmãos, em Cristo, a sua família. Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Você tem que escutar no YouTube quem tem a verdadeira palavra de Deus. Você tem que rechaçar qualquer pessoa. Primeiro, tente buscar a história da pessoa. Quem é a pessoa que está ministrando para você? Hoje aqui, quem é que está ministrando para vocês? Pastor Levi Longaray. Quem é o pastor Levi Longaray? Um camarada nascido numa família há mais de 80 anos, tradicional assembleana. Quem está falando para você? Por exemplo, minha avó, a mãe da minha mãe, crente da Assembleia, há 70 anos atrás era uma moça da Assembleia. A minha mãe se criou, nasceu, se criou e morreu dentro da igreja, cantando coral. A família do meu pai, todos convertidos, desde os avós de 30, 40 anos para cá, tudo dentro da Igreja de Deus é Amor. E essa é a minha origem para falar para vocês. Quem é o irmão Levi? O irmão Levi é consagrado auxiliar pelo pastor Luiz Antônio, levado ao diaconato pelo pastor Luiz Antônio, ao presbitério, fui a pastor na Igreja de Deus é Amor, a presbítero, reconhecido pelo missionário Davi Miranda, retornei à Assembleia de Deus e sou um pastor consagrado, evangelista consagrado. Então eu tenho minhas credenciais, se tiver que mostrar aqui para vocês, eu mostro. Então vocês estão ouvindo alguém que subiu numa escada ministerial, não é alguém que chegou aqui no YouTube e deu um carteiraço em alguém dizendo que sabe tudo. Vocês entendem? E além de ter sido consagrado degrau por degrau, passei pelo vale com Deus. Passei pelas provações árduas da vida. Sei muito bem o que estou passando para vocês. Seja na área física, passei muitas provas no corpo físico. Seja na área espiritual, passei muita... Tem esse dia alguém diz não conhece o mundo espiritual. Eu não conheço o mundo espiritual. Só porque eu não engano ninguém, não faço esses vídeos aí desse pregador herético, mentindo, enganando. Só porque eu não andei do lado do Miguel. Só porque eu não estou andando, eu não tenho, não domino o mundo espiritual. Rapaz, eu conheço muito bem o mundo espiritual. Você tem que saber o que é brigar na guerra, na batalha espiritual, no mundo espiritual, sem esses papos de anjo, de revelação e de coisa. Se você conhece o mundo espiritual, você não brinca com o mundo espiritual. Se você conhece os dons espirituais, você não brinca com os dons espirituais. Se você conhece a palavra de Deus, você não brinca com a palavra de Deus.
Então a gente passou por várias situações terríveis na vida nessas 3 décadas de ministério, fechando quase 3 décadas de ministerial, passando por luta, perseguição, obreiros fraudulentos, como disse Paulo. O que mais me preocupa na igreja não é as lutas diárias ou o embate com os demônios. O que mais me preocupa na luta diária na igreja é o embate com os obreiros enganadores, com os obreiros fraudulentos, mentirosos. Esse é o pior problema que um obreiro enfrenta dentro da igreja. Os membros da igreja, digamos que um percentual de 5, 10% pode se levantar contra você, mas 90% está sempre do teu lado, orando por você. Muitas pessoas que nem faz parte da igreja, católicos, te ajudam. O teu maior embate é com os obreiros gananciosos e fraudulentos. Paulo já sofreu com eles e assim é o sofrimento. Então a gente viveu, passou no meio desse... Um dia eu posso falar de tantas coisas que não é o assunto desse vídeo. Então a gente tem a experiência para falar para você. Então eu que falo para vocês isso, o seu simples irmão em Cristo, um servo de Deus, eu tenho uma caminhada, uma jornada para poder passar para vocês o que eu estou passando. Eu não caí de paraquedas aqui no YouTube, não. Eu não desci aqui de paraquedas e ei, cheguei. Não, de forma alguma. Outros ficam meses, uns ficam semanas sem ir no culto. É sinal que não sente falta de Deus. E eu continuo dizendo sim que Deus se manifesta lá no templo. Para vocês que são contra o templo, Deus se manifesta no templo. É lá no templo que Deus se manifestar para Josué, para Moisés. Sempre foi. O templo é sagrado. Para nós que somos cristãos verdadeiros, o templo é sagrado. Aí você vai dizer, mas era a sinagoga de Satanás. Porque não sei o que tem. Porque Deus não está em templo. Porque os fariseus... Irmão, para com essa conversa. A igreja existiu desde o tempo o culto começou com Adão e Eva no Jardim do Éden. Eu acredito que lá já construíram um casebre, lá já estava fazendo culto. O culto é muito antigo e a igreja é muito antiga. A igreja não nasceu hoje, a igreja só deu segmento no Calvário, mas a igreja já existia. A congregação, a tenda da congregação já existia no deserto com Moisés. Então, pelo amor de Deus, rebate, combate aí, amém? Fazer o quê? Eu não posso mudar a sua ideia. Mas aqui as pessoas que amam o evangelho não vão se distanciar do evangelho se for por minha causa, porque eu vou vos ajudar a permanecer na palavra de Deus. Então outros ficam meses sem participarem da Santa Ceia, achando tudo isso normal. Outra coisa, tem gente que já disse que não precisa de ceia. Quem é que criou ceia? Querem tirar as verdadeiras doutrinas do evangelho. Entendeu? Quem é que inventou ceia? Eu não preciso de ceia. Ceia não salva. Outros já estão dizendo batismo não salva. Não, se batismo não salva, ceia não salva. Nada de doutrinas ou o que faz o conjunto do doutrinário da igreja salva. Então não precisa de igreja, não precisa nada. Não precisa nem falar de Cristo. Automaticamente Cristo não existe mais. E é isso que o diabo quer. Então eu fico meses sem ir na ceia, não valorizo a ceia, que a ceia tem 3 significados. A morte, no passado a morte, no presente a vida e a vida, o porvir que nos espera. Então, nós relembramos a morte de Cristo e o antegozo que teremos no céu até que Cristo venha, e então o cristão está desvalorizando a ceia, que é sagrado. O culto de ceia para mim é um culto sagrado. Eu vou no culto de ceia e eu fico sentado na cadeira, meditando e pensando nos meus pecados que eu cometi naquele mês, pedindo misericórdia para poder tocar no cálice e no corpo, que simbolicamente, escuta o que eu vou dizer, não é o corpo, aquele pão não é a carne, como igrejas algumas pregam, isso é heresia. Não é aquele suco, também não é o sangue, aquilo é simbolicamente representativo, são aparatos que vão representar, então se torna sagrado. Por quê? Porque representam aquilo que é sagrado. Então tem pessoas que não valorizam. Eu valorizo muito e peço perdão, porque eu tenho temor no meu coração. Eu sou humano e no decorrer do mês eu posso pecar sim, mas se eu pecar, eu vou reconhecer os meus pecados, tá certo? Tem coisinhas pequeninas, tipo uma palavra, um deslize numa palavra, você confessa lá. E tem coisas, se é um adultério, uma fornicação, ou um roubo, coisa terrível, um pecado cometido que fere a doutrina, tem que procurar o pastor e ficar fora da ceia, até se restaurar, porque Deus levanta o caído, mas aquele que confessa seus pecados e alcança misericórdia. Agora que fica encobrindo seus pecados, não poderá de forma alguma ser restaurado. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta última hora da igreja. O culto hoje, para os crentes atuais, se tornou algo secundário. Está entendendo, meus irmãos? Nem tem a primazia em suas vidas. Não é mais primazia na vida dos cristãos o culto. O que é primário? Não é mais primário
é secundário. É uma coisa secundária, está em segundo plano, está em segundo lugar. Não tem mais, não é primário porque não tem a primazia. O culto para os crentes anteriormente era a primazia, era a primeira coisa, era o culto. Servir a Deus, adorar a Deus, né? O culto, a família, a igreja, tudo andando junto, né? Porque é família, igreja, é Deus, família, igreja. É Deus, família, igreja. Igreja, família e Deus. Vocês entendem? Então Deus em primeiro lugar, família em segundo, a igreja em terceiro, mas tudo andando junto. Mas hoje em dia não tem mais primazia o culto de Deus. O culto de Deus está sendo deixado em segundo plano, é uma coisa secundária para os cristãos desta última hora. Eu disse que eu não vou explanar muito, que tem campo, mas eu tenho que andar ligeiro por causa do tempo. Em segundo lugar, primeiro falamos do perigo de deixar de congregar, agora vamos falar em segundo lugar, graça individual ou graça coletiva? Porque quando alguém diz que nós devemos deixar de congregar, nós temos que saber o seguinte, que ele está falando de uma graça individual. Mas, verdadeiramente, será que existe a graça individual? Existe, eu estou aqui sozinho, estou sentindo a graça. Mas será que eu posso condenar o templo só porque eu estou sentindo uma graça individual? De forma alguma, de forma alguma. Então, vamos caminhar. Podemos receber a graça individualmente, podemos. Mas, em outro nível, desfrutamos da graça que somente recebemos quando estamos unidos aos irmãos, que seria a graça coletiva. Então, essa graça que nós sentimos numa medida menor, individual, impede nós sentirmos a graça de Deus coletiva, que seria a graça no templo, reunido aos irmãos? Fique você para raciocinar em casa. Jesus ensinou a orar em secreto. Alguém pode dizer, ensinou a orar em secreto. Verdadeiramente, eu sinto a presença de Deus no sentido da oração muito mais secreto, fechado, do que em público. Mas Jesus não condenou a oração pública, como muitos dizem, algumas seitas. Mas existe a oração feita unidos em torno do nome de Jesus, que é a oração coletiva, a oração da igreja, a oração do povo reunido. E a Bíblia diz, e eu também digo com maior propriedade pela experiência de pastor, que a oração da igreja unida tem um poder sobrenatural. Por exemplo, tem um problema na sua família, peça para a igreja orar unida. Tem um enfermo hospitalizado na CTI, no quarto normal, no UTI, faça a oração, peça oração pelo pastor junto com a igreja. A oração da igreja tem um poder extraordinário. Eu sei de homens que se passavam por poderosos, mas na verdade eles eram espertos, eles mandavam a igreja orar no momento de uma libertação. E a igreja repreendia, as pessoas levantavam libertas. O poder da oração da igreja é muito grande, meus irmãos. Deixar de reunir-se é uma atitude bem arrogante. As pessoas que estão pregando isso, desigrejados, líderes de igrejas orgânicas, até membros da igreja, já está num princípio de arrogância, porque a pessoa arrogante quer estar só. A pessoa arrogante quer estar sempre puxando para si, para o seu ego, para o seu egocentrismo, para inflar o seu ego, entendeu? Não é coisa de uma pessoa simples, não. Jesus sempre esteve unido aos 12, dando exemplo. A igreja primitiva sempre foi unida e a igreja precisa permanecer unida, meus irmãos. Estou sentindo a graça de Deus aqui, somente de falar isso para vocês. Estou sentindo a presença, a chama de Deus aqui, no meu lugar aqui de retiro, sozinho com Deus, somente de transmitir a vocês, tá certo? Então vocês têm em mente isso, analise. Ao fazer isso, está declarando que não necessita de ninguém. Eu sei, eu sou, eu faço, eu não preciso de estar com alguém ou de uma igreja para me sentir a presença de Deus, então tem que ter cuidado com isso. Está declarando que é autossuficiente para viver uma vida cristã sem a ajuda do corpo. Eu posso viver uma vida cristã, eu sou autossuficiente para viver uma vida cristã sozinho, desligado do corpo, eu não preciso da ajuda do corpo. Eu sozinho dou conta de mim. Princípio verdadeiro com respeito à palavra de Deus. Podemos ter em casa a revelação na medida, podemos ter a revelação da palavra em casa na medida, buscando a Deus sozinho. Mas a mais profunda revelação e o entendimento da palavra de Deus vai nos ser liberados através do verdadeiro culto na congregação. Tá certo, irmão? Você pode cultuar sozinho
em casa, você pode, através de muitas pessoas estão cultuando até um culto errôneo, algumas igrejas estão dando a ceia pela televisão, estão ministrando pela televisão e muitas pessoas estão ali naquele culto sozinho. A palavra até que é transmitida lá pode até ter muita coisa boa naquela palavra, não digo que não, mas não vai extinguir o verdadeiro culto de Deus. Você vai ter que estar congregado. Esse culto televisivo dentro da tua casa, isso não vai te levar a nada. Isso vai te desviar do verdadeiro evangelho. E essa ceia que você está mesmo, você consagrando, que nós o ministro que consagra e você toma na frente de um ministro numa tela de televisão, você está, olha, você está cometendo um pecado terrível, você precisa rever os seus conceitos. Mesmo assistindo pela super rede de televisão a pregação em sua casa, mesmo que você assista pela super rede de televisão a pregação na sua casa, o impacto em nossas vidas não será o mesmo. Não basta receber a palavra certa, a palavra deve ser ministrada no ambiente correto, e o melhor ambiente para se ministrar a palavra de Deus é na igreja. A gente tem um outro ambiente, o ambiente espiritual é outro lugar para se ouvir a verdadeira palavra de Deus. Estamos num lugar onde onde temos fechado, temos mais à vontade, estamos mais tranquilos, ninguém vai nos perseguir, nós estamos mais tranquilos para ministrar a palavra de Deus. Tem que ir ao culto. Você precisa ir ao culto DVD, CD, para ouvi-lo em casa, a palavra não surtirá o mesmo efeito que no culto. Eu já conheço gente que até cultua até o próprio CD, o próprio disco, o próprio DVD. Cuidado, seja da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, de onde você for, você precisa estar no culto. Você precisa cultuar e servir a Deus, independente da sua placa denominacional. Haverá igreja se não houver comunhão? É óbvio que não, meus irmãos. Se não houver comunhão, automaticamente não vai haver igreja. No Velho Testamento se reuniu na tenda da congregação. Nós somos exortados por Deus a não deixar de congregar. Bom, se os da antiga dispensação tinham esse sentimento de congregar, de estar sempre presente na tenda da congregação, e Deus se manifestava na tenda, uma glória sobrenatural sobre a vida de Moisés e do sacerdote Arão. Quem conhece a história da tenda sabe, não vamos explanar aqui para não ficar longo. Aquilo era um local cheio do Espírito de Deus. Deus se manifestava, tirava a tenda de lugar e Deus levantava acampamento e se instalava de novo, se apresentando na tenda. Tinha o Santo dos Santos, que era o lugar do Santíssimo onde Deus se manifestava. Hoje, no tempo da graça, nós temos o templo para servir a Deus. Não deixou de ser aquela tenda. Vocês entendem, meus irmãos? Isso está em Hebreus 10 e 25. Esse conselho para nós não abandonarmos a nossa congregação, para nós não deixarmos de estar congregando. Vocês podem conferir a Bíblia em casa. Rádio, TV, internet. Rádio, TV, internet, os irmãos devem ter muito cuidado porque há muita contradição em tudo isso. Então, em tudo isso há muita contradição. Vocês cuidem muito com programas radiofônicos, vocês cuidem muito com programas televisivos, tem muitos lobos através da TV fechada, e na internet, como é um canal aberto, uma plataforma onde você pode levar o verdadeiro evangelho de uma forma santa, porque não tem propaganda, não tem comércio, você não vai precisar entrar para negociar no setor de relações públicas de uma Band ou de uma Globo, você está livre para fazer a obra de Deus, ninguém vai te controlar porque esse canal é seu. Então, aqui você tem que cuidar, porque aqui surgiu mais pessoas enganadoras ainda. É por isso que tem que ter homens verdadeiros aqui no YouTube, para que vocês venham ser libertos dessa escravidão, desse número exorbitante de pregadores falsos que estão no YouTube. Você precisa pedir direção a Deus, irmãos, é o tempo do fim. Devem escolher muito bem